Queridos, paz e graça, que Deus em Cristo abençoe você e sua casa. Está tudo bem com você? Graças a Deus, espero que sim. Vamos lá, a lição de número 2. A primeira lição nós tratamos mais da nomenclatura de Tiago, algumas peculiaridades do livro desta epístola, tá bom? E é importante você entender para que você prossiga nesse entendimento dessa epístola tão importante, ok? Então assista a primeira aula. Eu sei que muitas igrejas adiaram, assim como na nossa congregação também adiamos a escola, cancelamos a escola bíblica devido à votação, ok? Mas não deixe de assistir a aula anterior. Beleza? Então vamos lá. Tiago, o servo de Jesus. Lição 2, dia 9 de outubro de 2022. Correto? As referências bíblicas estão na epístola de Tiago, de 1 a 4. Fundamento. Aquele, porém, que atenta para o bem e a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte, esquecidiço, mas fazedor da obra. Este tal será bem-aventurado no seu feito. Essa palavra, sou esquisito, né? Que é esquecidiço. Esquecidiço é o mesmo que esquecido, né? Se você ler na outra tradução da NVI, ou linguagem de hoje, você vai ver que essa palavra é o mesmo que esquecido, ou seja, você tem a perfeita liberdade nisso, não sendo ouvinte, esquecido, ouvinte que se esquece, mas fazedor da obra. Você sabe muito bem que essa epístola de Tiago, ela nos leva a sair da teoria para quê? Para a prática. Para a prática. Né? Então, essa epístola é muito importante, porque ela tira o leitor desse espaço legalista, né? Do espaço da lei, né? Da falácia, e ele leva o leitor a agir, a fazer, né? A tomar uma atitude, a praticar aquilo que está escrito. Então, Tiago ele vem com essa proposta, né? Das obras. Por isso que até falamos na aula anterior que muitos até chegam a afirmar que Tiago chega a se contrapor à teologia de Paulo, mas isso não é verdade, porque Tiago, pelo contrário, ele vem somando. Ele fala, enquanto o apóstolo Paulo ressalta a fé, né, Tiago ressalta a obra, e ele fala que a fé sem as obras é morta. Né? Então ele traz consigo essa orientação nessa epístola de fazer com que você venha a agir, demonstrar o amor de Deus em sua vida através das suas obras. Não adianta nada você falar é servo do Senhor e não demonstrar isso através do seu testemunho pessoal, através das suas atitudes. Correto? Temos como objetivo geral estudar o caráter e as virtudes de Tiago, meu irmão de Jesus, e a sua vida de renúncia pessoal em prol da causa do Evangelho. Ó, irmão, tem renúncia, viu? O pessoal aí hoje estão falando muito no chamado, na chamada hipergraça, né? Nós vamos falar um pouco sobre isso numa oportunidade. Mas a hipergraça diz que você não precisa fazer nada, é só ficar de boa, mas nós sabemos que o Evangelho é um Evangelho de renúncia. Né? Em prol da causa do Evangelho, os objetivos específicos é entender que a verdadeira riqueza, essência do ministério apostólico de Tiago foi a sua vasta experiência com Jesus. Nós vamos ver por que aqui está falando a vasta experiência, porque realmente Tiago ele teve um diferencial dos outros apóstolos. E nós vamos saber qual é mais à frente. Aprender com Tiago que devemos abrir mão de privilégios e prestígios pessoais em nome da dependência do Senhor. Aprender que a essência do nosso ministério é servir a Deus e uns aos outros e não nos servirmos da obra.
Hoje tem gente se servindo da obra. Você tem que servir a Deus e a obra, não se servir da obra. Certa feita, assim que eu terminei o curso de teologia, alguém abriu uma igreja, né, que fez o curso conosco, e após ele ter feito, ele abriu uma igreja lá no plano piloto, e ele logo depois nós nos encontramos e ele falou: como é que tá a obra? Ih, rapaz, tá bom, tá entrando tanto de dízimo e tal, ó. Tá, começou errado, né? Porque às vezes nós medimos o sucesso da obra, parece que as pessoas só têm um olhar para isso, para o financeiro, né? Como é que tá a obra? Ih, tá uma bênção, né? Tá uma bênção. Não fala: o culto foi maravilhoso, o Espírito Santo falou conosco, o nosso culto foi avivado, foi uma bênção. Né? Não fala: almas se renderam ao Senhor, mas fala assim: não, está entrando tanto de dízimo, a igreja está com um caixa abençoado. Né? Esse não é o único critério que nós devemos avaliar, né? Pois nós não nos servimos da obra, nós servimos a obra do Senhor. A introdução você faz aí na sua turma. Primeiro, um servo repleto de experiência com o Senhor. 1.1, Tiago preenche todos os requisitos exigidos para ser apóstolo. Segundo a tradição, para ser apóstolo, tinha que ter andado e aprendido com Jesus pessoalmente. Tá? Então, hoje em dia, o título, né, pastor, presbítero, está muito em desuso, né? Isso aí é para os pequenos. Né? Tem pessoa que acha isso muito pouco. Não, pastor. Não, eu quero ser apóstolo. Né? E se auto-intitulam aí apóstolos. Mas cada um, né, com o seu... Ser apóstolo tinha que ter andado e aprendido pessoalmente com Jesus. Então, Tiago, ele excede essa exigência. Por que ele excede? Tiago, ele aprendeu por 3 anos e meio no ministério terreno de Jesus, né, como seu discípulo, e além disso, ele excede isso, por quê? Além dele viver esses 3 anos e meio aprendendo com Jesus, seguindo Jesus, ele conviveu a sua vida inteira por ser irmão de Jesus, né? Por ser irmão de Jesus. Então, Jesus, sendo o primogênito, depois da morte de José, Jesus ele teve uma participação muito interessante, muito incisiva na criação dos seus irmãos. Então Jesus ele influenciou muito, apesar que nós vimos na lição anterior que até o primeiro momento Tiago ele não acreditava que Jesus era o Messias, não acreditava no ministério de Jesus. Né? Somente após a ressurreição do Senhor é que caiu a ficha de Tiago. E Tiago falou: meu Deus, realmente, né? E aí ele se entrega totalmente. E a gente sabe, e a gente viu a importância de Tiago na lição anterior, né? Que no Concílio de Jerusalém, Paulo se referindo a Tiago como coluna da igreja e tudo mais. Então, ele foi um personagem muito importante na igreja de Jerusalém. Então, preste atenção, ele aprendeu com Jesus e ele também viveu com Jesus, por ser seu meio-irmão, no meio familiar. Né? Familiar. Imagina as coisas que aconteciam, que não está relatado na Bíblia, mas que aconteceu na família de Jesus. Os conselhos que Jesus dava, os ensinamentos que Jesus dava à sua família. Né? Então isso é interessante, por isso que Tiago, quando ele aceita, quando ele reconhece a Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, ele se torna, né, uma figura importante na igreja de Jerusalém. Um apóstolo rico em experiências espirituais com Cristo. Então, nós vimos que ele creu tardiamente, vamos dizer assim, né? Mas ele viu Cristo ressurreto, você confere isso, né?
em 1 Coríntios 15, 7. Então ele contemplou Cristo ressurreto. Ele estava presente em Pentecostes. Olha só, nos atos mais importantes do cristianismo, Tiago estava presente. Então ele é portador de experiências espirituais. Paulo o chamou de coluna da igreja. Olha a tamanha importância que Tiago tinha na igreja de Jerusalém. Está em Gálatas capítulo 2, versículo 9. Tiago foi fundamental no concílio de Jerusalém. Né? Você vê isso em Atos 15, quando ele estava debatendo ali se o judeu, né, a pessoa, o gentil, quando aceitasse Jesus, se ele tinha que passar pelo crivo da lei, se ele tinha que passar pelas ordenanças da lei, se ele tinha que se circuncidar ou não. E aí eles discutem isso nesse concílio que foi tão importante, o primeiro concílio da igreja. E Tiago teve um papel fundamental nesse concílio. Né? Então, preste bem atenção a experiência espiritual do apóstolo Tiago. É por isso que ele traz essa visão da prática, porque ele conviveu com Cristo. Ele viveu, né, na vida familiar e na vida ministerial. Ele aprendeu com Cristo na família e ele aprendeu com Cristo no ministério. Então, ele, nesse aspecto de experiência espiritual com Cristo, Tiago, ele excede, ele traz consigo uma vasta experiência espiritual com o mestre, correto? Um servo que abre mão de privilégios naturais. Então, preste bem atenção. O que se entende da palavra servo? Nós estamos no tópico 2, um servo que abre mão de privilégios naturais. Isso aqui não é para qualquer um, tá? Hoje em dia a gente vê muitas pessoas com objetivos, outros ingressam na obra, abrem igreja com outros objetivos, né? E não abrem mão de privilégios, pelo contrário, procuram privilégios. 2.1, o que se entende pela palavra servo? O apóstolo Paulo ele usa muito esse termo. Né? Na língua grega tem 3 palavras para se referir a servo. A palavra doulos, a palavra diáconos e a palavra upérites no grego. A palavra doulos é alguém que foi comprado. Isso aqui tem referência no comércio. Né? No comércio. Alguém que foi comprado, né? É um escravo que era negociado como uma matéria, como um objeto, né? Como um objeto. E também aquelas pessoas que nasceram escravos, que era principalmente os soldados, né? Linhagem dos soldados, eles já nasciam e já eram, né, direcionados ali para a área militar para servir como soldados. Você vê isso em Romanos capítulo 6, 16 a 18. E diáconos, que é um servo também, né? Mas um escravo ou um homem livre denota um empregado visto em relação ao seu trabalho. A gente, no âmbito eclesiástico, a gente vê os diáconos, né? Quando surgem os diáconos, é para suprir a necessidade das viúvas, né? Que estavam sendo desprezadas na época. E então surge aí os diáconos para que venham servir, né? Ali aquelas viúvas, suprir essa necessidade social da época. E também o pérites, que tem o sentido de um remador inferior. Aqueles que ficavam nos porões, né, dos navios, porque não tinham motores, e eles ficavam lá, remando, né, remando lá no porão do navio. Então, também no sentido de escravo. Ok? Então, a palavra doulos
é mais usada nesse sentido. O apóstolo Paulo usa muito isso, né, no sentido de escravo mesmo. Está em 1 Pedro 18, 19. Então isso é no sentido do comércio. Ok? Então a palavra servo, ela tem esses aspectos no Novo Testamento. Dentro da origem da palavra grega, né, doulos, diáconos e o pérites, né, que é um remador inferior. Então tudo isso denota, traz um apontamento a serviço, a servo, a ser servo. Irmãos, eu costumo dizer que tem muita gente que fala assim: eu sou servo de Deus. É servo de Deus, mas não quer obedecer. Meus irmãos, eu fico imaginando Deus como Senhor Salvador. Nós estávamos mortos e o Senhor nos dá, através da graça, a oportunidade de ter acesso a Ele como Senhor. E nem assim muitos reconhecem o senhorio de Cristo. Acham que são donos da sua própria vida, são donos do seu dinheiro, fazem o que querem. Não, não. O servo, ele serve ao seu Senhor. Pastor, mas eu não sei o que é que o meu Senhor, ele quer de mim. Eu não sei. Sabe? Está aqui, está na palavra de Deus. O que o Senhor quer de você está aqui. Ele fala, ele não te deixa com dúvida. Obedeça ao Senhor. Características de um verdadeiro servo. Então, falando nisso, né, que o servo ele abre mão dos privilégios pessoais e tal, nós temos aqui no mínimo 3, vamos ressaltar 3 características do verdadeiro servo. Preste bem atenção. Primeiro, a obediência. Não tem como, irmão, você ser servo sem obedecer. Imagina você na sua empresa onde você trabalha. Chega o seu superior e fala assim: por gentileza, tira aquele dali, faça isso. E você fala assim: eu não vou não. Não quero não. Está desobedecendo uma ordem do seu superior. O que vai acontecer? Passa no RH. Vai ser demitido. Por quê? Pela desobediência. Então o verdadeiro servo de Deus, ele é o quê? Ele é obediente. Segundo, ele é o quê? Humilde. Hoje em dia, meu Deus do céu, as pessoas, né, querem transparecer aquela coisa toda, chega com as maletonas cheio de pompa, irmão, né, querendo, para com isso, toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Hoje vê pregadores querendo holofotes, para com isso, faz a obra de Deus. Irmão, eu já até desisti, tá? Porque eu acho que eu nem sirvo mais para ministrar, né, nas igrejas. Por quê? Porque, irmãos, é totalmente diferente quando você é pastor de igreja. Você não está preocupado com ibope. Você chega e ministra a palavra do Senhor como ela é. Né? Hoje em dia, nas igrejas, estão pedindo o seu esboço. O que é que você vai pregar? O que é? Não pode falar sobre o inferno, não. O quê? A oração? Não pode não. Não, senão aí tem um empresário aí, senão ele vai sair da igreja, não pode confrontar ele não. Então hoje está assim, as pessoas estão dessa forma. Não se fala mais contra o pecado, não se fala mais no arrebatamento da igreja, não se fala mais na renúncia do verdadeiro servo de Deus, não se fala mais nas características do servo de Deus, em humildade, em obediência e em terceiro, lealdade. Você ser leal ao Senhor. Lealdade, irmãos, é em todos os aspectos. Na sua finança, no seu... É você entregar sua vida como um todo para o Senhor. Né? Então, 3 aspectos do verdadeiro servo. Se você diz que é servo e você não obedece, tem alguma coisa errada. Se você diz que é servo e você não é humilde,
tem alguma coisa errada. E se você diz que é servo e não é leal ao Senhor, está errado. Tem alguma coisa errada. Então, são características primordiais de quem é servo. Tiago, ele tinha essas características, e nós vamos ver mais aqui à frente. Abrindo mão da primazia de ser irmão do Senhor, olha só. Então, Tiago, ele tinha tudo para bater no peito e falar, não, isso aí é meu chegado, né? Esse aí é meu colado, né? Esse aí é meu irmão. Esse aí é o meu irmão. Então, ele tinha tudo para falar, não, isso aqui, eu estou em casa, estou tranquilo. E de ter privilégios por ser irmão do Senhor, meio irmão do Senhor. Tiago não se apresenta como líder e irmão do Senhor, mas se apresenta como servo, assim como vários outros, né? Como, por exemplo, Moisés também se colocou como servo, Davi se colocou como servo, Paulo como escravo, como servo, Pedro também. Então, resumindo, não há maior título que detenha maior autoridade que ser servo de Cristo. Esse servo, irmão, não é o sentido pejorativo não, tá? Quando você é servo do Senhor, o Senhor é tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que quando você fala servo do Senhor, essa é uma posição muito grande. Essa é uma posição, né? Quando você assume essa posição lhe traz autoridade. Ser servo do Senhor, né? Não é para todos. Então agradeça a Deus por esse privilégio, por você ser chamado servo de Cristo. 2.3, pautando nossa vida ministerial em Tiago. Tiago nos ensina algumas coisas interessantes, porque ele aprendeu com Jesus, né? Pegou Jesus como referência. Primeiro, a obediência completa. Nós vimos no slide anterior. A humildade absoluta e a lealdade inabalável. Jesus é o nosso maior exemplo de lealdade, pois não recuou em sua missão, sendo levado à cruz. Tiago é um servo obediente e disposto. Ele não é um servo por necessidade ou força, mas por escolha. Essa referência aqui é interessante, que fala do servo da orelha furada, né? Em Êxodo 21. O servo da orelha furada é quando ele já tinha alforria, ele era liberado. E como sinal disso, era marcada a sua orelha, como sinal de que ele estava liberado. Mas ele, por livre e espontânea vontade, ele continuava a servir ao seu Senhor, não porque era escravo, mas sim por sua escolha, né? É interessante isso. Nós somos servos da orelha furada, né? Então, Tiago, ele era obediente, ele era humilde, ele era leal. Que nós também venhamos, né, tomar estas características ministeriais para que nós venhamos exercer a obra de Deus, correto? Um ministério marcado pela renúncia de si. Entender que Cristo fez por nós, irmãos. Estão falando muito aí na internet sobre a hipergraça. O nome já traz assim algo acima da graça, algo. Eu entendo, a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso é bíblico e é verdadeiro, né? Onde o pecado chegou, a graça cobriu. Mas só que eles agora estão falando nesta hipergraça, de uma forma que não precisa você renunciar, não precisa você orar, não precisa você se santificar, não precisa você fazer nada, que a graça já cobriu tudo, tá tudo beleza, você não perde a salvação, tá tudo ok. Não é por aí. Não é por aí. Nós temos que entender o que Cristo fez por nós. Tudo mudou na vida de Tiago quando ele reconhece o senhorio de Cristo, ou seja, quando ele entende que o Senhor era o Messias. Nós vimos que ele foi tardio nesse aspecto, né? E entende que somos salvos pela graça e que devemos tudo a Ele. Irmãos, sem Jesus nós não somos nada.
É a graça que nos dá, é o favor imerecido de Deus em nossas vidas. Então, quando Tiago entende isso, tudo mudou em sua vida. Ele outrora era incrédulo, conviveu com Cristo, mas não acreditava em sua missão. Mas quando ele viu Cristo ressurreto, mas quando caiu as escamas dos olhos de Tiago, e ele reconheceu o senhorio de Cristo, então ele se tornou uma coluna da igreja. Então realmente ele se doou para a obra, realmente ele se entregou, né, em prol do reino de Deus. Que nós venhamos fazer o mesmo, que nós venhamos, irmãos, ter esse objetivo, né, de apregoar o reino de Deus, de fazer, né, de fazer a obra do Senhor, não por necessidade pessoal, mas sim com o objetivo do reino, com o olhar do reino, correto? 3.2, a renúncia do eu em prol do reino. Não há como servir a Deus sem praticar a renúncia. Irmão, não tem como. Você serve a Deus, você vai ter que renunciar. Irmãos, as vontades. Às vezes a gente fala assim, o mundo não tem nada para nós. Não tem nada. Tem muita coisa, irmão. O mundo tem muita coisa. Tem prazeres da carne. Tem tanta coisa. Dinheiro fácil. Dinheiro, muita coisa. Mas só que, como o apóstolo Paulo escreve, tem uma imensidão de coisas para você fazer. Mas nem tudo me convém. Eu não vou participar dessas coisas. Né? Então nós, como servos de Deus, o mundo está aí, oferece muita coisa, propina, renúncia, oportunidade de você pecar, oportunidade de você receber propina, mas cabe a você, como servo de Deus, o quê? Renunciar os prazeres da carne, renunciar até os seus próprios pensamentos. Às vezes vem cada pensamento, vem cada coisa na sua mente que você fala, meu Deus do céu, o que é isso? São as setas do inimigo para que você venha cair, para que você venha aceitar propina, para que você venha, né? É muito triste isso, e ver muitas pessoas se deixando levar por esse sentimento, por esses dardos inflamados do maligno. Mas só que a Bíblia fala em Efésios 6, nós temos que tomar sobretudo o escudo da fé. Para quê? Para apagar os dardos inflamados do maligno. Então quando o inimigo lançar os seus dardos inflamados, se você tiver o escudo da fé, você não vai ser atingido. Então, olha o que Jesus diz, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Ou seja, negar o eu, o egocentrismo, a vontade própria. Aí tem gente que fala, não quero ir. Amigo, não é o que você quer, é o que o seu Senhor quer. Né? Então, se nós somos servos, nós temos que obedecer ao nosso Senhor. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Vai ser fácil? Não. Vai ter luta? Vai. Vai ter problema? Vai. Vai ter levante? Vai. Eu estou aqui, irmãos, fazendo essas pré-aulas para vocês, não é porque eu estou no mar de rosas. Não é porque, aqui, não é porque eu estou na zona de conforto, tranquilo, não. A luta está ferrenha, a luta está travada, a luta não está fácil, mas eu louvo e bendigo o nome do Senhor, porque o Senhor está no barco e o barco não vai afundar, porque Ele está no barco. E eu confio nele, eu confio no Senhor. Né? Então, siga, pegue a sua cruz, assuma o ministério. Estamos vivendo dias de obreiros de carteirinha, obreiros que brigam pela carteirinha, briga por subir mais um degrau no ministério, estão brigando por posições, mas não assume a posição de servo, de falar para o seu pastor, pastor, estou aqui. Às vezes o pastor tem que chamar pessoas de outro lugar, porque não encontra um obreiro disponível. Está lá no púlpito com a sua gravatona,
e tal, como um enfeite de púlpito, mas ainda não assumiu seu papel como servo de Deus. Meu Deus. Quando nos entregarmos para Deus, inevitavelmente morremos para nós mesmos. Em Gálatas, diz que o apóstolo Paulo, ele fala: estou crucificado com Cristo. E eu pensando nesse verso, eu pensando, raciocinando e estudando, e vi que nem todos podem dizer isso. Porque quando você fala estou crucificado com Cristo, quer dizer que o seu eu, as suas vontades próprias, né, o seu ego, aquilo que você quer foi crucificado em Cristo. A sua carne foi crucificada em Cristo e agora você vive, né? Você vive para Cristo. Então, você observa que Cristo morreu por nós. Cristo morreu por nós. Agora, para nos dar vida, Cristo foi à cruz e morreu para que nós tenhamos vida. Agora que nós vivemos, nós temos que morrer para que Cristo viva em nós. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Então nós temos que morrer. Você que ainda está vivendo conforme a sua vontade, fazendo o que você quer, está na hora de você entregar a direção da sua vida ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Glória a Deus. 3.3, finalizando, renúncia do eu em prol do outro. Isso aqui é... A Bíblia fala que você é conhecido como discípulo é pelo amor. Então, a renúncia do eu em prol do outro. Renunciar a si não significa ser alienado. Ô irmão, infelizmente a gente vê tantas pessoas alienadas, religiosas. Pessoas que não cuidam nem da higiene pessoal. Não, é pecado. A mulher, não vou me depilar porque é pecado. Meu Deus do céu. Mas demonstrar pelo outro o amor que Deus demonstrou por nós. Irmãos, por amor de Deus, quando se fala em renunciar, preste bem atenção. A gente tem a expressão no meio evangélico que fala assim, fulano voltou para o mundo. Quando a gente fala a expressão mundo, a gente quer dizer, quando a gente fala em mundo, a gente quer falar do sistema pecaminoso, não é isso? Do sistema pecaminoso, quando a gente fala. Mas só que o mundo, onde é que você vive? Ah, pastor, eu vivo em Brasília. Ah, Brasília está no Brasil. O Brasil está no mundo. Está no globo terrestre. Nós ainda estamos no mundo. Então nós ainda fazemos muitas coisas. Você tem que trabalhar? Tem. Todo mundo faz isso. O mundo faz isso. Tem que trabalhar. Tem que pegar a condução? Tem. Tem que cuidar da saúde? Tem. Você está entendendo? E tem gente que quer viver alienado, quer viver fora do... Para com isso. Volte à palavra do Senhor, seja equilibrado, seja temperado. Em nome de Jesus. Então, renunciar a si não significa ser alienado, mas demonstrar pelo outro amor. Amor. O amor que Deus demonstrou por nós está em Romanos capítulo 10, 15. A Bíblia diz, aqui tem outro errozinho que tem que separar aqui, eu vou consertar lá para você. A Bíblia diz, a boca do justo é um manancial de vida. Um manancial de vida. Então, olha só, a sua boca é para abençoar, não é para maldizer. Pague o mal com o bem, abençoe, seja boca de Deus, profetize, abençoe, pregue a palavra em nome de Jesus. Amém? Finalizando,
O preço do discipulado custa tudo que há em nós. Seguir a Jesus não é um convite ao parque de diversões, mas uma batalha onde há o quê? Renúncia. Seguir a Jesus é servir a mensagem do Evangelho. Seguir a Jesus é fazer a sua vontade e clamar pelo seu reino. Devemos lembrar sempre que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Glória a Deus. Afinal, Jesus não é Salvador de quem ele não é Senhor. Irmão. Que Deus em Cristo venha te abençoar grandemente. Que Deus venha resplandecer sobre você e sua igreja a bênção do Senhor. Invista na escola, trabalhe na escola, tá? Ensine que a cada dia a sua escola dominical venha ser uma bênção. Tá aí a revisão para você. Que Deus em Cristo te abençoe grandemente. Grande abraço, até a próxima.